Graça e paz, boa noite. Estamos aqui com o livro do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar o seu desígnio aos seus servos escolhidos, os profetas. Na atualizada, diz que o Senhor Deus não realizará coisa alguma sem primeiro ou sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quer dizer absolutamente a mesma coisa. Na vida daqueles que temem a Deus, na vida daqueles que conhecem a Deus, na vida daqueles que desfrutam de comunhão com Deus, ainda que as coisas ocorram de forma repentina e inesperada, elas não são necessariamente desconhecidas por nós. Deus não permite que nada ocorra sem antes que de alguma forma Ele prepare a pessoa para isso. Para mim, lança luz sobre o livro do Jó, né? Aqui diz que o significado do nome dele é pesaroso, né? Um nome que por muito tempo lembrou alguém que está sofrendo, lamentando as suas perdas. A palavra de Deus declara aqui que na terra de Uz havia um homem chamado Jó. Ele era bom, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era um homem muito rico. A localização é incerta, né? O nome é só um nome. É um relato muito divulgado na antiguidade, a história desse homem, a vida desse homem. Eu acredito, na minha opinião, que ou Moisés o conheceu, ou Moisés tomou conhecimento da história no período em que ele vivia no deserto lá, fugindo de Faraó, nos 40 anos que ele esteve na terra com o sogro dele lá em Midian, se eu não me engano. Ou ele conheceu por aquelas bandas o velhinho Jó, ou ele tomou conhecimento da história de Jó, porque a história de Jó é uma história realmente fantástica. E a Bíblia fala que esse homem era justo, que esse homem era honesto, que ele era bom. Tá? Teve 7 filhos, 3 filhas, né? Os filhos faziam banquetes, festas, chamavam as filhas. E para mostrar como esse homem procurava de alguma forma evitar, diz o texto que assim que passava o período das festas e banquetes, família abençoada, né? Tinha um período de festas e banquetes. Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio de ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um dos seus filhos, porque ele pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Um homem que era humilde, um homem que era devoto a Deus, um homem que se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos, né? Um homem que clamava a Deus até em favor dos seus filhos. Eu acredito que a forma intensa com que ele vivia isso, o fato do texto dizer que ele trazia preocupações na mente dele, de que talvez um dos filhos tivesse pecado e ofendido a Deus, de maneira que pudesse trazer a todos alguma desgraça, é, na minha opinião, a indicação de que, de alguma maneira, Jó foi informado de que algo terrível estaria para acontecer com ele, ou com a família, ou com os seus bens. A Bíblia relata aqui que ele se preocupava muito com a família. Ele era dono de muitos bens, mas a maior preocupação dele, a maior riqueza dele aqui, eram os filhos e filhas. Aí o texto, logo no início, ele mostra uma cena aqui que deixa
a todos um pouco que chocados, né? Nós assim nos assustamos pela maneira como os eventos se iniciam e de onde parte a ordem para que as coisas aconteçam. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e o acusador, Satanás, aproximou-se também com eles. De uma maneira que o escritor não explica, declara que, junto com os anjos, num concílio, numa data específica, na agenda celestial, os anjos compareceram todos diante de Deus para prestação de contas, para prestar contas. E com eles foi Satanás. Até aí já fica estranho, mas a gente ainda entende. Ele está por perto, está de olho. Então o Senhor questionou a Satanás. Todo o exército celestial solene perante Deus, Satanás está lá no canto, não tem canto no céu, mas ele está lá tentando se achegar. E o Senhor nosso Deus inicia uma conversa. É assim que o texto apresenta. De onde vem? De onde você está vindo? E Satanás respondeu: de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo, vagando pelo mundo. E o Senhor pergunta para ele: você observou o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que me ama e teme a Deus e se desvia do mal. Deus fez para Jó um elogio que encheu Satanás de inveja, de ciúmes e de ódio. Diante dessas palavras, Satanás contestou o Senhor, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? O acusador, o insinuador, é isso que a Bíblia declara sobre a natureza perversa de Satanás, né? Ele está sempre insinuando, ele está sempre nos acusando, né? Aqui ele insinua que Jó teme a Deus, mas não pelo amor, pela graça, pela generosidade de Deus, mas que ele teria segundas intenções. Jó provavelmente está insinuando que Jó só é temente a Deus porque ele é muito rico, ele é muito abençoado, ele tem de tudo. E diz aqui Satanás: porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Satanás reconhece aqui a graça de Deus, o favor de Deus na vida de Jó. Em alguns momentos de sucesso, no êxito, alguns entre nós esquecem de reconhecer a Deus. Aqui o próprio Lúcifer está dizendo que Jó estava protegido por Deus, estava sendo guardado por Deus. Aí ele faz uma proposta absurda. Entretanto, estende a tua mão e faze tudo o que ele tem, e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então o Senhor declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estendas a tua mão contra a pessoa dele. E Satanás, deixou a presença do Senhor. Deus aceitou o desafio lançado por Satanás. Deus aceitou o desafio. É por isso que eu acredito que, de alguma maneira, ou por sonho, ou por visão, né, Jó tinha conhecimento de que o inimigo planejava algo contra ele e que algo terrível poderia ou iria acontecer com ele. Ele, homem justo, reto e bom,
procurou cada vez mais se empenhar nisso. Você pode me dizer, e eu acredito na sua palavra: Marco, eu tenho procurado ser justo toda a minha vida, eu tenho procurado ser correto, eu tenho procurado ser bons com as pessoas, eu fiz de tudo para ser um bom pai, para ser um bom irmão, para ser um bom marido. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Mas há coisas nas nossas vidas, há fatos e acontecimentos que fogem ao nosso domínio. Não depende do quão correto nós podemos ser nesta vida. Deus pode ter um plano diferente para alguns de nós em determinados momentos ou situações. Eu espero que não, que nunca. Mas pode ser que ocorra. Essa palavra não é totalmente estranha para os cristãos. Na última ceia, quando Jesus, na Páscoa, estava reunido lá com seus discípulos, com os apóstolos, após as orientações, as instruções, né, ainda antes dele se retirar para orar, teve até um início de bate-boca ali, o pessoal perguntando quem seria o número 1, tal, essas coisas de discípulos. Jesus fala para Simão, está no Evangelho de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 31, Evangelho de Lucas diz assim: Jesus se voltou para Simão, né? Que estavam perguntando quem seria o maior, quem tinha essas preocupações de primeiro lugar, segundo lugar, o apóstolo número 1, número 2, número 3. Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Simão, o diabo foi autorizado a triturar vocês. Jesus estava falando dos eventos que se seguiriam aquela noite, madrugada, em que ele seria preso, espancado, torturado, né, condenado e abandonado, né? Ocasião em que Pedro o negaria e o amaldiçoaria, praguejaria, negando que conhecia o Senhor. Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Contudo, predisse-lhe Jesus: asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes negarás que me conhece. Mas o que Jesus disse aqui: Simão, Satanás foi autorizado. Autorizado por quem? Pelo Pai, por Deus. A triturar, a humilhar, acabar com a estrutura psicológica e emocional dos apóstolos. Mas Jesus assegura: eu, porém, roguei por você, pedi por você para que a sua fé não se esgote. Vai ficar abalada, será diminuída, mas não vai desaparecer. E quando você se converter, ou seja, quando eu te restaurar, fortalece os teus irmãos. Sabe, não é gostoso sofrer, não é agradável, não é desejável. Mas o mundo está aí cheio de aflições. E nós não podemos negar que elas existem. Nós precisamos aprender com os fatos que envolvem a nossa realidade, a nossa vida, né? As nossas relações, pais e filhos, marido, esposa, dinheiro, posição social,
e questões desse tipo. Mas a Bíblia declara que Satanás recebeu autorização, tanto no caso dos apóstolos de Cristo, quanto no caso aqui do homem Jó. E a Bíblia declara aqui que a tragédia foi se avolumando, os desastres foram acontecendo na vida de Jó. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo, um mensageiro chegou trazendo a notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastando perto deles. Repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos ao fio da espada. E só eu consegui escapar para poder contar-lhe a notícia. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro. Fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que ocorreu. Enquanto este segundo ainda falava, veio mais um. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro dizendo: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram. E mataram ainda os teus servos a fio da espada, só eu escapei. Esse se apresentava e chega mais um, dizendo: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho da casa do primogênito, o filho mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos. E eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Sempre foi Deus quem protegeu Jó. As riquezas de Jó, os bens de Jó, a família de Jó, sempre foram protegidos por Deus. Sempre. Porque o inimigo sempre, os sabeus sempre estiveram lá por perto, desejando se apoderar daquele rebanho. O ladrão sempre esteve por perto. Jó desfrutou durante boa parte da sua vida de uma proteção especial e maravilhosa de Deus. E quando a tragédia, a palavra é desgraça, aparentemente a palavra é desgraça, caiu sobre a vida de Jó, foi por permissão de Deus. A Bíblia não declara que Jó era perfeito. Jó também não declara que era perfeito. Era um homem bom, reto, justo, se desviava do mal, procurava praticar sempre o que é bom. O próprio Deus, na maneira de falar dele, o está abençoando e protegendo. Mas quando Deus permitiu que o inimigo o atacasse, o inimigo não poupou. Num só dia, Jó perdeu praticamente tudo. Os filhos, as filhas, que eram os bens mais preciosos para ele. E uma sucessão de tragédia, uma após a outra, de tudo que ele possuía, ficaram alguns servos e a esposa. A Bíblia declara que diante de tamanha dor, tamanho sofrimento, tamanha perda, que ao ouvir tudo isso, no versículo 20, Jó levantou-se, rasgou o manto, que era um hábito de demonstrar o luto, a tristeza, né? Rasgou o manto que vestia, foi raspar a cabeça também, é uma declaração de luto, de profunda tristeza, pesar. Foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. O Senhor Deus, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Jó não culpou. Ele simplesmente perdeu tudo. E ele reconheceu que tudo que ele perdeu, na verdade, pertencia a Deus.
Deus me deu filhos, Deus me deu filhas, Deus me deu bens, Deus me deu alegria, Deus me deu vida. Tudo pertence a Deus. Deus me deu e Deus o tomou. Bendito seja Deus, louvado seja Deus. É difícil para nós. Nós somos filhos de uma geração que exige explicação de absolutamente tudo. Nós raramente estamos satisfeitos com o fato e com a verdade de que Deus é Senhor absoluto sobre toda a criação. Deus é Senhor absoluto. Ele cria, Ele sustenta e Ele governa. Ele não só conduz o universo para o fim devido, como nós também, como parte da criação, para um fim glorioso. Quem conduz a nossa vida, a nossa jornada, é o Senhor Deus. Eu acredito, sim, na vida do cristão, que até os tropeços, que até os erros. Veja aqui o caso dos apóstolos. Senhor, iremos contigo para a prisão, para a morte. Senhor, pode contar comigo, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Senhor, estarei para sempre ao teu lado. Foram só algumas horas. E fugiu cada um para um canto. Em outro dia, como se não bastasse já essa situação, em outro dia os anjos, os servidores celestiais, voltaram a se apresentar perante o Senhor, e o acusador também estava entre eles, para da mesma maneira ser ouvido. Essa apresentação é um recurso literário, na minha opinião. É um recurso literário. Porque Deus conhece todas as coisas, sabe de todas as coisas. Ele não precisa da opinião de Satanás sobre nada. Deus já sabe o que ocorre na criação dele. Mas a Bíblia declara que ele acusa, movido de inveja, de indignação, de ira. Ele nunca está satisfeito. E se ele puder jogar o homem contra Deus e Deus contra a sua criação, esse é o intento do inimigo. Então o Senhor questionou Satanás de novo, dando a ele a oportunidade de falar. De onde vens? E Satanás deu-lhe a resposta: de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo. É a cara do diabo, né? Fica zanzando por aí, procurando alguma vida para destruir. E o Senhor novamente faz uma pergunta para ele: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Satanás aproveita a deixa e diz novamente: é porque não tocaste na pele dele, no corpo dele. Pele por pele, tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo, e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então o Senhor declarou a Satanás: eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo poupa-lhe a vida. Saiu imediatamente o inimigo da presença de Deus e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele se coçava, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: deixa de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus
apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? A sentença de Jó aqui foi perfeita. Em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Até aqui, essa é a história da provação. Esse é o relato do teste ao qual foi submetido Jó, e Jó venceu. Deus venceu. Jó não negou a Deus. Deus não negou a Jó. Eu falei um pouco antes que eu gostava de filosofia. Quando eu me converti, eu abandonei meus livros de filosofia, me dediquei por 2 anos só à leitura da Bíblia, para tentar reconstruir uma estrutura de pensamento. Aí depois, quando eu comecei a estudar teologia, aí eu encontrei os filósofos na teologia. Eu falei, meu Jesus! A nossa teologia, a nossa doutrina, ela é muito dependente da filosofia, sim. Porque no passado, muito dos defensores da fé eram filósofos. E a filosofia foi a base que se usou para apresentar aos reis da terra a mensagem do Evangelho de forma a tentar validar diante do Império, né, do Império Romano, a fé cristã. E constituiu-se em saber filosófico, né, se desgarrando em determinados momentos e em outros mantendo uma certa dependência, né, da estrutura do pensamento filosófico. Esses amigos aqui de Jó que aparecem, 3 amigos de Jó e mais um, né, tem Elifaz, Bildade, Zofar, e eu acho que tem mais um, são 3 os amigos de Jó aqui. Esses amigos de Jó, essas narrativas aqui do livro de Jó, representam os limites do saber humano. Os amigos de Jó eram os homens mais sábios daquela época, daquele mundo. E quando eles ficaram sabendo, a Bíblia diz aqui, e 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que se abatera sobre ele e sua casa, vieram visitá-lo, partindo cada um de sua região, pois haviam combinado de vir prestar-lhe alguma solidariedade e consolo. Elifaz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate. Eles o avistaram à distância, contudo mal puderam reconhecê-lo, e romperam em lamentação e profundo choro ali mesmo. Em desespero, cada um deles rasgou o seu manto e lançou sobre a terra, sobre a própria cabeça. Cada um rasgou o seu manto e lançou terra sobre a própria cabeça. Ficaram sentados no chão, na companhia de Jó, durante 7 dias e 7 noites seguidos, e nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, pois ao contemplar seu grande sofrimento não encontravam forças para dizer nada. De fato, eram amigos de Jó, homens que moravam muito longe, e sabe que a desgraça corre solta, né? Porque a riqueza, a fortuna de Jó dá a indicação de que ele estava envolvido em atividades comerciais, né? As caravanas precisavam de camelos, os agricultores de animais para a agricultura. Então Jó era um comerciante também, né? Ele criava, ele reproduzia animais, ele era um homem muito conhecido. A fama, a fortuna de Jó eram conhecidas naquele mundo antigo. E quando a notícia dessa triste situação chegou aos amigos de Jó, e eles ficaram 7 dias e noites em jejum absoluto, sentados lá na cinza ao lado de Jó. Eu não tenho amigos assim. Eu não tenho amigos assim. Eu acredito que poucas pessoas têm amigos assim, né? Que na sua tristeza vão ficar do seu lado ali jejuando 1 semana por você, em silêncio, por não compreenderem de fato o que ocorre.
o que ocorreu, o que aconteceu. Agora, a partir daqui, a história começa a relatar este embate, essa discussão sobre o que foi que aconteceu com você. E a Bíblia declara que, passados 7 dias, Jó quebrou o silêncio e abriu a boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Na presença dos amigos, acreditando que seria confortado por eles, né, ele rompeu o silêncio e amaldiçoou o dia em que nasceu. E faz um discurso triste aqui, ó, que seja aniquilado na história o dia do meu nascimento e a noite em que se anunciou um varão nos nasceu. Transforme-se aquele dia na mais profunda escuridão e que Deus lá de cima não o considere nem resplandeça sobre ele a luz. Tudo que ele fala aqui é a expressão do sentimento dele, do ser dele. Porque ele estava reduzido a nada. Ele que era uma referência, um homem sábio, procurado para dar conselhos, tornou-se objeto de piada. Moleques de rua zombavam de Jó. Ele continua dizendo assim: ora, por que não me foi tirada a vida ainda no ventre da minha mãe? Por que não morri no nascer? Por que eu fui acolhido em seu colo? Por que me deu seus seios e me alimentou? Jó estava aqui na mais profunda depressão. Na mais profunda depressão. Muita gente hoje tem sido atingido por esse estado de espírito, né? A depressão. Há uma depressão espiritual. Existem muitas causas para a depressão, tá? De tensão pré-menstrual, a diabetes, a pós-cirurgia. Existe uma série de causas, de motivos que podem causar. E é sempre recomendado que a pessoa procure um médico. Há tratamentos para que se minimize esse quadro de depressão, né? Principalmente quando decorrentes de problemas de saúde, como má alimentação, falta de sono, falta de atividade física. São N motivos para a causa da depressão. Nós não estamos entrando nesses aspectos. Nós estamos entrando na depressão causada pela falta de compreensão da vontade de Deus no momento em que somos atingidos, como que por um terremoto, uma erupção vulcânica, um tsunami, né? De uma só vez tudo se foi. De uma só vez todos aqueles que importavam desapareceram. E Jó está expressando o seu sentimento, a sua emoção, né? De não vida. Ele não se considerava mais um ser vivo. A Bíblia fala ali até o capítulo 2 que em tudo Jó não pecou. Mas agora ele está tentando entender o que estava acontecendo com ele e por que estava acontecendo tudo aquilo com ele. E ele começa a renegar o seu próprio nascimento, a sua história, a sua vida. Aqui ele diz aqui num texto: exatamente aquilo que mais eu temia desabou sobre a minha cabeça, e o que mais me dava medo veio a me assombrar. Não tenho paz nem tranquilidade, nem consigo descansar. Vivo em desassossego. Hoje as pessoas falam em estresse pós-traumático, né? Um quadro de instabilidade psicológica e emocional decorrente de um sofrimento, de um trauma ocorrido no passado que não foi devidamente tratado e por um motivo qualquer desencadeia-se um quadro de ansiedade
absoluta de desespero, de pânico, de medo, né? Jó estava num quadro desses. No teste permitido por Deus, no calor das provações, dos ataques do inimigo, a palavra de Deus declara que ele não pecou. Eu não sei quanto tempo levou para que essas notícias chegassem até os amigos dele, mas não foi tão breve assim. Essas pessoas se encontraram, se reuniram, combinaram de estar com ele, e cada um retornou para sua casa, se organizou e foram até eles. Eu acredito que algumas caravanas acompanharam esses homens, porque era algo que estabelecia um debate, né? Não tem gente que gosta de explicar a vida dos outros? Tem ou não tem? Irmãozinho, uma irmãzinha palpiteiro, que acredita cegamente saber o que está acontecendo na vida do outro. Ah, foi pecado, ah, foi não sei o que, ah, foi... Né? Não sabe nem amarrar mais o cadarço do sapato, porque sapato hoje quase não tem mais cadarço. Mas no palpite vai sempre muito bem. Jó fala que exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça. Por isso que eu citei ali o profeta Amós, né? Que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo. De alguma forma, havia na vida de Jó, na mente de Jó, a ideia da possibilidade daquele evento. E ele temia, porque é o que ele declara aqui. Exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça. Ele perdeu os filhos dele. Ele perdeu os filhos, ele perdeu a alegria, ele perdeu os bens, ele perdeu toda a referência que o nome dele tinha, Jó. Jó era o nome. Jó era referência no Oriente, aqui nessa região, de um homem abençoado e protegido por Deus. Depois dessa série de eventos, Jó era sinônimo da maldição. Jó era sinônimo de morte. Jó era sinônimo de desprezo. Jó era sinônimo de o que é que aconteceu com você. Aí começa o drama. Aí começa o discernimento da limitação da sabedoria humana. O primeiro amigo aqui, talvez o mais velho, o Elifaz, porque nós temos aqui, a Bíblia fala do Elifaz, Jó rebate as palavras dele, depois vem Bildade, né? Jó rebate as palavras de Bildade, depois vem o Zofar. E depois que Zofar fala, Bildade, Zofar, Jó afirma a sua fé, aí aparece aqui o Elifaz, né? Bildade, Elifaz, e vai se seguindo aqui uma sequência de debates, de embates, né? Até chegar o Eliú, esse que eu queria falar, que é o Eliú. Esse quarto aqui que não foi colocado como amigo de Jó, mas estava lá. Apareceu lá. Elifaz é o primeiro a tomar a palavra e diz assim para Jó. Ele era o de Temã. Se alguém se aventura a oferecer-te um conselho, ficarias ofendido? Todavia, quem pode conter as palavras, né? Eles tinham um jeito muito, parece aqueles irmãos assim, para dizer oi leva 5 minutos, né? Bom dia, graça e paz, mas o cara pergunta do tataravô até chegar no seu neto também. É o formalismo do mundo antigo, do suposto respeito, mas esse homem aqui acusa Jó. Ele fala aqui, ó, você tem sido ministro, você tem ministrado sabedoria a muitos e tem encorajado a diversos braços desfalecidos. As suas palavras sustentaram os que cambaleavam,
e fortaleceram os joelhos vacilantes. Contudo, agora chegou a tua vez de estar em dificuldade, e você se perturba, e ao ser provado, você desanima. Acaso a tua confiança não está alicerçada no temor a Deus e a tua esperança em teu procedimento irrepreensível? Ele já começa atacando, já começa acusando. E essa vai ser a temática de todos os três. De todos os três. Né? Cada qual no seu saber, cada qual na sua complexidades, né? Cada qual na sua orientação filosófica e compreensão do mundo, da realidade, não dizem necessariamente mentiras, mas sobre Deus eles dizem inverdades. Por quê? O que esses homens desconhecem? O que esses homens não sabiam? Que a tragédia na vida de Jó foi uma permissão de Deus. Mas por que Deus permitiu? Porque Ele é Deus. Ele é o Senhor de toda a criação, Ele é o Senhor de toda a vida. E ele faz aqui, continua discorrendo aqui sobre a natureza. É uma linguagem de sabedoria, é uma linguagem de parábolas, né? É cheio de parábolas, de referências, né, para entrar num assunto. Né? Não é como a filosofia que nós conhecemos, né? Temas, metas, temas e obras, né? Mestres e suas linhas de raciocínio. Não, eles recorrem à natureza, à criação, eles recorrem ao saber dos antigos, mas todos aqui passam a acusar Jó. Passam a acusar Jó de ter pecado contra Deus, insinuando ou afirmando que o que ocorreu na vida dele era uma justa retaliação decorrente de algum pecado dele. Deus não precisa de motivo algum para permitir que as nossas vidas sejam utilizadas para demonstrar a outros algo que Ele deseja. Deus não precisa justificar absolutamente nada. Na história de Jó, essa tragédia sobre a atuação do mal, sobre o alcance da maldade, tem o objetivo de nos orientar até hoje. Veja que na vida dos apóstolos não foi diferente. O pensamento de que estamos obedecendo a Deus e somos inatingíveis, Deus nunca permitirá que um servo... Olha a história de Jó aqui. Deus permitiu sim. Deus permitiu sim. E nessa situação em que Jó se encontrava, o Elifaz aqui diz para ele: grita para saber se alguém te responde. A qual dos anjos procurará, porquanto o ressentimento destrói o insensato e a inveja aniquila o falto de sabedoria. E ele dá uma introdução aqui para que Jó clame a Deus, confessando seus pecados. E essa passa a ser a terrível divergência de Jó em relação a esses três homens que estavam lá para ajudá-lo. E ele, no seu saber, ele conseguia mostrar para eles que o favor deles era inútil. Aí ele faz aqui, ele chega no ponto aqui de falar: bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Há um salmo que diz isso, há um texto que diz isso. Bem-aventurado. Jamais desprezes a repreensão do Todo-Poderoso, pois é Ele quem abre a ferida, mas Ele mesmo a trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode curar. De 6 angústias te livrará, e em 7 tribulações o mal não te molestará. Mas acontece que o caso de Jó não era um caso singular. Aliás, o caso de Jó não era um caso comum, era bastante singular. Era único.
foi único em toda a terra, para servir de exemplo. Para servir de exemplo. O que nós podemos aprender com o sofrimento? O que nós podemos aprender com a dor? O que nós podemos aprender quando Deus permite exatamente aquilo que nós tememos nas nossas vidas? Esse é um triste aprendizado. Os estágios pelo qual passa o Jó aqui, nós fizemos apenas essa introdução a Jó, demonstra um homem com uma mente, com um pensamento elaborado, um homem sábio, um homem inteligente, mas um homem profundamente rasgado na sua alma, um homem profundamente destruído na sua estrutura, porque tudo que ele temia sobreveio, desabou sobre a vida dele. Todos nós temos temores. E eu creio em Deus que a imensa maioria de nós não chegará a passar por sofrimentos tão grandes, tão terríveis como ocorreram na vida de Jó. Não é essa uma regra, né? Não é essa a regra que nós desejamos para a vida de ninguém. Mas se alguém está nesse quadro lamentável de tristeza, de depressão, de angústia, enxergando Deus como um inimigo, porque você verá aqui através da vida de Jó, ele entende estar sendo abatido pela ira de Deus. Ele em nenhum momento consegue imaginar que está sendo preparado para um entendimento e para uma comunhão maior sobre a verdadeira natureza de Deus, o verdadeiro propósito de Deus. Estabelecer um convite para algo mais em sua vida. Deus está preparando Jó para conceder a ele uma visão muito maior de quem é Deus. E às vezes nós lutamos contra esse fato e essa verdade, não reconhecendo Deus nas tragédias. Não reconhecendo Deus nas tragédias. Tá? Eu sou contra. A Bíblia fala aqui que foi por permissão de Deus que o inimigo agiu. Então há um Deus soberano que permite que o inimigo alcance em alguma proporção a vida daqueles que temem a Deus. Há um Deus soberano. O erro da igreja foi tentar defender Deus. Nós não precisamos defender Deus nas tragédias. Nós não precisamos defender Deus na doença, na morte, na humilhação. Deus não precisa da nossa defesa. Não há em Deus necessidade de ser defendido. Nós precisamos reconhecê-lo nos dias ruins, para que Ele possa nos conduzir para os dias plenos, para os dias bons. Deus permite, sim, porque Ele é Deus. Você não gosta, eu também não gosto. Jó não gostou, ninguém jamais gostou. Davi também não gostou quando fugiu do palácio com algumas poucas pessoas, porque o filho amado dele montou uma rebelião e queria matar Davi, Absalão. Absalão roubou o coração de parte do povo, dizendo que Davi não se importava com a justiça, com as causas do povo, e dizia à porta de Jerusalém: ah, se eu fosse rei. E as pessoas chegavam para apresentar a sua causa, a sua petição para o rei, eram parados na entrada da cidade e dispensados por Absalão. Davi não desejava ter sido traído pelo filho. Davi não esperava aquela atitude do filho. Nós também não esperávamos passar por tudo que temos passado nessa vida.
mas parte do sofrimento é decorrente da dor da perda. Agora, o trauma, após a compreensão dos fatos, às vezes é decorrente de uma visão equivocada de quem é Deus e do que significa onipotente, todo-poderoso, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Precisamos aceitar humildemente que Deus está acima e além da nossa compreensão. Entretanto, os desígnios dele estão revelados na palavra dele. O sofrimento atinge a todos. E nós deveríamos ser as pessoas mais aptas a enfrentá-los. Porque nunca faltou da parte de Deus aviso. Cuidado com esses muitos planos, eu vou para tal cidade, lá eu vou comprar, vender, lá eu ficarei rico. Daqui a 5 anos, 10 anos eu vou. Nós não sabemos o que pode nos ocorrer amanhã. É o que Jesus ensinou. Se Deus quiser, se Deus permitir, faremos isto ou aquilo. Se estiver de acordo com a vontade de Deus, faremos isto ou aquilo. Precisamos reconhecer a soberania dele no nosso sucesso, no nosso bom êxito. E precisamos reconhecer o amor dele na nossa perda, na nossa dor, no nosso fracasso, na nossa derrota. O ele faz aqui, ele não está completamente errado ou equivocado quando ele fala que Jó devia buscar a Deus. Ele não está errado. Ele não está. Feliz é o homem a quem o Senhor corrige. Onde não há correção, não há amor. É Ele quem permite, é Ele quem abre a ferida e é Ele quem a trata, é Ele quem traz a cura. Mas eu quero viver só na cura. Como nós podemos falar em cura se não houver a doença? Como nós podemos falar em livramento se não houver a perseguição? Porque nós falamos, livra-nos do mal. Porque nós sabemos que o mal existe. E que é o Senhor quem nos livra dele. Que é o Senhor quem garante as nossas vidas através do mal que nos aflige. Não é fácil aprender com a tragédia. Não é fácil amadurecer com a tragédia. Não é fácil glorificar a Deus com a perda. Não é fácil glorificar a Deus após ter enterrado 10 filhos aqui, a Bíblia declara. 10 filhos. Jó não perdeu um, ele perdeu todos os 10. Jó perdeu tudo. Mas Deus não perdeu Jó. Deus não perdeu a mim, Deus não perdeu você. O amor de Deus nos alcançou. E eu estou certo, eu estou convencido de que nos conduzirá à vitória. Da mesma maneira como conduziu a vida de Jó para um estado, para uma condição de comunhão mais intensa com o próprio Deus, apesar de o Jó, que conhecia Deus só de ouvir, teve a oportunidade de contemplar a graça e o amor de Deus. Assim como nós, mesmo através da dor, de preferência, na minha opinião, que seja através da alegria, mas mesmo através da dor, chegaremos a uma compreensão maior do amor de Deus a nós reservados em Cristo Jesus. Assim eu dou início também a uma leitura do livro de Jó. Querendo Deus, oportunamente continuaremos também discorrendo sobre os amigos, a filosofia dos amigos e sobre o que Deus realizou na vida de Jó. Deus te abençoe. Boa noite, retornaremos em breve, se Deus quiser.